Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos aprender a determinar, através de meio de cálculos, as fórmulas químicas. Existem três tipos de fórmulas químicas: as fórmulas percentuais, as fórmulas mínimas e as fórmulas moleculares. Então nós vamos aprender hoje a determiná-las pelos cálculos de acordo com a quantidade de mol. Primeiro, a gente vai determinar o que é uma fórmula percentual ou porcentual. Seguinte, é lógico que essa fórmula vai indicar o quê? A porcentagem de cada elemento que tem na molécula, certo? Então o que acontece? Eu vou saber quantos por cento que tem de carbono numa molécula de CH4, que nem essa que está aí do lado, quanto que tem de hidrogênio nessa molécula. Bom, para isso, primeiro eu preciso fazer o quê? O cálculo da massa molar. Então eu sei que o carbono é 12 e sei que o hidrogênio é 1. Então como é que fica? 12 vezes 1, porque eu tenho apenas um carbono, e 1 vezes 4, porque eu tenho 4 hidrogênios. Então eu tenho 16 de massa molar, certo? Se eu tenho 16 de massa molar, esse é quanto? É o meu 100%, não é óbvio isso? Então o meu 12 do carbono é quanto? Então como é que eu faço? 16 é 100% e 12 é x%. Fazendo a regrinha de 3, esse vezes esse vezes esse, deu 75%. Vou fazer o mesmo cálculo com o hidrogênio. O hidrogênio a gente sabe que 16 é a massa total da molécula, então 16 é 100%. E o hidrogênio não deu 4? 4 é Y, então regrinha de 3 de novo, Y deu 25%. Como é que eu escrevo daí? Eu escrevo que a minha fórmula percentual é C, 75% e H, 25%. Sendo assim, o que a gente percebe? No metano, 75% da massa é de carbono e 25% da massa é de hidrogênio. Ou seja, em cada 100 gramas de metano existem 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. É desse jeito que a gente calcula a massa molecular. É bem simples. Aqui nós temos alguns exercícios para vocês fazerem que eu deixo para vocês fazerem, né? É só dar uma pausa no vídeo e vocês podem fazer aí em casa com toda a alegria que eu sei que vocês vão fazer, certo? Bom, aqui nós temos um outro exemplo, certo? Nós temos o etano. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso achar a sua fórmula molecular, porque eu tenho só a fórmula estrutural, tá vendo aqui, ó? Eu tenho essas bolinhas grandes que são os carbonos e as bolinhas pequenas que são o hidrogênio. Então, se eu for contar, 2 carbonos e 6 hidrogênios. Acabei de achar minha fórmula molecular, certo? Agora, eu vou calcular a porcentagem de cada um. Como que eu vou calcular a porcentagem de cada um? Primeiro, eu preciso achar a massa molar. Como é que eu acho a massa molar? Olha lá, carbono 12 vezes 2, porque agora eu tenho 2 carbonos, deu 24. E o hidrogênio, que é 1 vezes 6, que deu 6, ou seja, minha massa molar é 30. Então 30 é o meu 100%, certo? 100% é 30, portanto 24 é x. Olha só, 30 é 100%, 24 é x, regrinha de 3 de novo, 80%. Quando eu tenho dois elementos, gente, a gente não precisa perder tempo calculando o hidrogênio, né? Porque se o carbono deu 80, é lógico que o hidrogênio vai dar 20%. Não preciso perder tempo, mas, né, só para garantir, olha lá, né? 30 é 100%, 6 deu x, lógico, 20%. Portanto, a minha fórmula seria carbono 80%, hidrogênio 20%. Essa é a fórmula percentual. Alguma dúvida? Acredito que não, né? Bem simples. Bom, a gente tem também o ácido acético, que é o componente do vinagre. Então, olha só, se a gente for olhar aqui, a gente percebe que a gente tem de novo a fórmula estrutural e a gente precisa encontrar a fórmula molecular. Mas aí é só contar 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Como é que ficou então? C2H4O2. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz antes. Eu vou pegar, achar a massa molar dos 2 carbonos, do 4 hidrogênio e dos 2 oxigênios. Então vai ficar quanto? Carbono 12 vezes 2, 24. Hidrogênio 1 vezes 4, 4. E oxigênio 16 vezes 2, 32. O que aconteceu aqui? Aqui eu tenho a minha massa molar, que deu 6 e 60, não é isso? Então, 60 é meu 100%. 60 é meu 100%, vou fazer o do carbono, que é 24, 24 é x. Fazendo a regrinha de 3, deu 40%, certo? Vou fazer também para o hidrogênio, 60 é 100%,
4 é x, regrinha de 3, 6,7%. E se você for somar, deu 46,7%, fica faltando 53,3%. Mas se você quiser fazer a conta para achar o oxigênio, olha lá, 60%, 60 gramas é 100%, 32 é x, 53,3%. E aí saiu a nossa fórmula molecular percentual, certo? Bom, além disso, a gente tem também o cloreto de ferro, que é um outro exemplo que a gente vai fazer. Só que esse exemplo é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque aqui o cloreto de ferro é hexaidratado, então significa que eu tenho duas coisas junto, certo? E eu tenho duas coisas junto, eu quero saber qual que é a quantidade de água que tem nessa molécula. Ou seja, eu quero saber a quantidade de água que tem no sal hidratado. Como que eu vou fazer? Bom, aqui eu tenho a facilidade que eu já tenho as massas molares calculadas. Olha só, o ferro é 162,5, né, o cloreto de ferro, e a água é 18. Só que eu tenho 6 águas. Então eu preciso fazer a continha. Como é que eu faço? Ó, o cloreto de ferro já sei que é 162,5, 6 águas, 6 vezes 18, 108. Isso é o meu total da massa molecular ou da massa molar. O que acontece? 270,5 é a minha massa total. Se é a massa total, 100%. A massa da água não é 108? Então 108 vai ser x, não é? Então a gente faz como aqui, ó, 270,5, 100%, 108x. Ou seja, o meu valor de x deu 39,93%. O que significa isso? Significa que a porcentagem de água eliminada é de 39,93%. Tá? Aqui eu tenho outro exercício do ímã, né, falando da magnetita, que é um óxido duplo, ele é formado por FeO e mais FeO3, ou seja, óxido de ferro, né, óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. O que eu tenho aqui? Se eu somar esses dois, ó, ferro 2 com ferro, ferro 3. Oxigênio com oxigênio 3, oxigênio 4, né? Então isso aqui é a soma dos dois. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que o exercício que é a porcentagem de óxido de ferro 3, né? Então é isso aqui que eu tenho que achar. Como que eu faço? Primeira coisa, achar a massa molar do FeO e do Fe2O3. Como é que eu faço? Mesma coisa, olha só, FeO, 56 vezes 1, 56. 16 vezes 1, 16, deu 72. Essa é a massa molar do óxido de ferro 2. Agora, vamos fazer para o óxido de ferro 3. 56 vezes 2, 112. 16 vezes 3, 48. Deu quanto? 160. O que eu tenho que fazer agora? Somar os dois. Somei os dois, vou ter quanto? Meu 100%. Sim ou não? Ó? 160 mais 72, 232, deu meu 100%. Só que o exercício quer saber o quê? Qual que é a porcentagem desse daqui, né? Que é o óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, certo? Então, esse Fe2O3 é 160. 160 é x, regrinha de 3, resolvi o problema. Então, 68,96% de Fe2O3 na magnetita é o que o exercício estava pedindo, certo? Bom, continuando, agora a gente vai achar a determinação da fórmula mínima ou empírica, ou seja, a menor fórmula possível para a molécula. Bom, aqui eu tenho um exemplo, certo? Aqui eu tenho o Na4P2O7, certo? Para eu conseguir achar essa fórmula aqui, eu preciso fazer alguns passos. Então, isso daqui é um resumo do que a gente vai fazer, certo? Primeiro, eu preciso achar a quantidade de mol de cada um dos participantes da molécula. Então, tenho que saber quanto que é a quantidade de mol que eu tenho de sódio, quanto que é a quantidade de mol que eu tenho de fósforo, quanto é a quantidade de mol que eu tenho do oxigênio, certo? Depois eu preciso dividir os valores pelo mol de menor valor, ou seja, vou pegar o menor número que eu obtive e vou dividir tudo por ele, certo? Que nem aqui no caso, ó, eu tive 0,08 de sódio, 0,04 de fósforo e 0,14 de oxigênio. O menor valor não foi 0,04? Divido os 3 por 0,04. Vai dar um valor, não vai? Esse valor vai ser a quantidade de mol que vai na fórmula, certo? A quantidade de átomos que eu vou ter. Ah, mas aqui deu com vírgula. Se deu com vírgula, você vai ter que multiplicar ou por 2 ou por 3 até bater certo no que a gente precisa,
tá? Isso aqui é a maneira difícil de fazer, que eu vou fazer bem com calma com vocês todos alguns exercícios. Mas nós também temos a fórmula fácil. Se você tem a fórmula molecular, por exemplo, C4H10, se eu dividir tudo por 2, você concorda que vai ficar 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então cheguei aqui, essa é a fórmula mínima, porque se eu dividir de novo, vai dar número com vírgula, não vai? Então essa é a minha fórmula mínima. Aqui eu não tenho C6H6, dividir por 6 deu o quê? CH, também minha fórmula mínima. Agora, aqui eu tenho 3, tenho 1 e tenho 4. São números que não vão conseguir ser divisíveis por um número só. Portanto, vai ser tudo divisível só por 1, ou seja, a fórmula continua a mesma. Significa que o H3PO4 já é a fórmula mínima da substância. Vamos ver alguns exemplos? Aqui, ó, C2H2. Vou dividir por quanto? Isso, por 2. O que deu? CH, lógico. N2O4, vou dividir por quanto? Por 2 também. Quanto deu? NO2. C3H6, por quanto que eu divido agora? É lógico, né? Tem que ser por 3. Se eu dividir por 3, CH2. E o H2SO4, o que vocês acham? Olha lá o S. Então só posso dividir por 1. Se deu por 1, ele já era a mesma coisa, certo? Então eu não vou mexer. C4H8 dividido por quanto? Por 4, né? Lógico. Dividido por 4, CH2 também. C6H12O6, que número será que eu uso? É óbvio, vou usar o 6. Usou o 6, deu quanto? CH2O. E por último, o Na2CO3, percebam que o carbono é 1 também, né? Então eu não posso dividir 1 por 2, então continua sendo 1, que deu exatamente a mesma coisa. Essa é a maneira simples, não é mesmo? Mas é lógico que no vestibular não vai acontecer a maneira simples, né? Então vocês precisam aprender a fazer. Então vamos lá. Vamos pegar a composição de um hidrocarboneto que tem 75% de massa de carbono e 25% de massa de hidrogênio. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder achar a fórmula mínima? Primeira coisa é transformar a porcentagem em massa, ou seja, transformar em gramas. Como que eu faço isso? Eu tenho que adotar 100% 100 gramas. Por quê? A partir do momento que eu adotei 100% 100 gramas, eu não vou errar o cálculo. Por quê? Porque eu já estou fazendo uma comparação direta. Se 100 gramas é 100%, 80 gramas é 80% e assim sucessivamente. Não tem como dar errado. Então, o que eu faço? Primeira coisa, transformo 75%, 75 gramas, 25%, 25 gramas. Fiz isso? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou achar a quantidade de mol. Ou seja, eu tenho que achar o mol de cada um deles. Como que eu acho o mol? Bom, eu sei que o mol é o eminho sobre o emão. O que é o eminho? O eminho é a massa que o exercício passou. No nosso caso, 75 e 25. O que é o emão? É a massa molar, que está aqui, ó, 12 e 1. Então, no caso aqui do carbono, o que eu vou fazer? Eu vou fazer eminho, que é 75, dividido por 12, que é o emão, certo? E no caso do hidrogênio, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o 25, que é o eminho, dividindo por 1, que é o emão. Emão é sempre a massa molar, a massa que está na tabela periódica, certo? Ou você tem que calcular, ou ela já é informada automaticamente, que nem aqui, ó. Então aqui eu já tinha essas informações. Então o que eu faço, olha só, carbono 75 dividido por 12 e o hidrogênio 25 dividido por 1. Quanto deu? 6,5 no carbono e 25 no hidrogênio. Lembra o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir pelo menor agora, né? Então, dividir os dois números pelo menor. O menor não é 6,25? Então vai ficar 6,25 dividido por 6,25 e 25 dividido por 6,25. Essa linda conta vai dar quanto? Se der números inteiros, acabou o problema. Então eu vou fazer a conta, quanto deu? Olha lá, 6,25 por 6,25 deu 1. 25 dividido por 6,25 deu 4. Opa, então se deu o número inteiro, é só eu jogar na fórmula. Então o número 1 é carbono, o número 2 é hidrogênio, quanto que deu? C1H4. Achamos a fórmula mínima. Simples assim, certo? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Olha só, o óleo de fígado de alguns peixes, como o do bacalhau, é uma grande fonte de beta-caroteno, o precursor da vitamina A.
A vitamina A tem papel essencial na visão. Uma amostra dessa vitamina apresenta o seguinte número de mols: carbono 1 mol, hidrogênio 1,5 mol e oxigênio 0,05 mol, que é a fórmula mínima. Olha que facilidade, já está tudo em mol. Então, eu vou direto dividir pelo menor número. Então, vou pegar o 1, o 1,5 e o 0,05. Vou dividir tudo por quê? Por 0,05, não é mesmo? Se eu dividir tudo por 0,05, o que aconteceu? O meu carbono vai dar 20, o meu hidrogênio vai dar 30 e o meu oxigênio vai dar 1, certo? Opa, já saiu tudo com o número inteiro, gente. Não tem sofrimento. O 20 é o carbono, o H é 30 e o O é 1. Então, quanto que deu minha fórmula mínima? C20H30O. Dá para simplificar? Não, porque o oxigênio eu tenho um só. Então, não tem mais o que fazer. Acabei de achar a fórmula mínima, né, do óleo de fígado de bacalhau, tá? Bom, agora vamos analisar um outro composto. Aqui nós temos 3 gramas de carbono, 1 grama de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio, 7 gramas de nitrogênio. Determine a fórmula mínima deste composto. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, lembra? Bom, se já está tudo em gramas, eu vou dividir pela massa molar, não é mesmo? Como é que eu divido? Eminho pelo emão. Então eu vou fazer 3 dividido por 12, 1 dividido por 1, 4 dividido por 16 e 7 dividido por 14, certo? Vamos lá? Olha só. Ó, 3 por 12, 1 por 1, 4 por 16 e 7 por 14. Deu quanto? 0,25, 1, 0,25 e 0,5. Qual que é o menor número? 0,25. Divido tudo pelo menor, não é isso? Vai dar quanto? 1 carbono, 4 hidrogênios, 1 oxigênio e 2 nitrogênios. Qual que é a minha fórmula? CH4ON2. É só seguir, não tem segredo. Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui já tem um probleminha. De novo, está em porcentagem, não é isso? Está em porcentagem, primeira coisa, eu tenho que transformar em massa. Então, 43,66% vira 43,66 gramas. 56,33% vira 56,33 gramas, não é isso? Daí eu vou pegar o 43 dividido por 31, o 56 dividido por 16, certo? Fazendo isso, olha só, transformei em massa, dividi pela massa molar, deu 1,4 para o fósforo e 3,52 para o oxigênio. Dividi os dois pelo menor número, que é 1,4, deu 1 aqui e 2,5 aqui, certo? Aí o que eu faço? Opa, deu vírgula, né? Então vou ter que fazer o quê? Esse número aqui ficar número inteiro. É fácil, é só multiplicar por 2. 1 vira 2 e o 2,5 vira 5. Portanto, quantos P eu tenho? P2 e O, 5. Também achei a fórmula mínima, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo o funcionamento do exercício, tá? Continuando, agora a fórmula molecular. A fórmula molecular, para a gente calcular, é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez para achar a fórmula mínima. Só que além disso, eu vou ter um adicional. Eu tenho que saber qual que é a massa dessa molécula. Eu tenho que saber a massa da molécula que eu quero, porque senão eu não vou conseguir resolver. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tudo que eu fiz até agora, e no final eu vou adicionar a informação que eu tenho, que é o valor da massa molar, né? E aí eu consigo achar essa fórmula. Olha só, vamos dar uma olhadinha num exemplo. O vinho exposto ao ar pode produzir um ácido orgânico de massa molecular 60. Olha só, contendo a seguinte composição em massa: 40% de carbono, 6,67 de hidrogênio, 53,33 de oxigênio. Qual a fórmula mínima e a fórmula molecular do ácido? Bom, então vou ter que fazer isso por partes. Primeiro, o que eu faço? Transformar porcentagem em massa. 40% vira 40 gramas, 6,67% vira 6,67 gramas e 53,33% vira 53,33 gramas. Divido o quê? O 40 por 12, certo? O 53 por 16 e o 6 por 1, certo? Olha só o que aconteceu. Olha lá, ó.
Dividi 40 por 12, 6,6 por 1 e 53,3 por 16. Resultado foi em mol, não é mesmo? Porque o meu resultado é o mol. Divido a quantidade de mol pelo menor número. O menor número não é 3,33. Dividi, deu 1, dividi, deu 2, dividi, deu 1. O que aconteceu? Obtive minha fórmula. Quanto que vai ser minha fórmula? C1H2O1, não é isso? Então, a minha fórmula mínima é CH2O. Só que eu não quero a fórmula mínima, eu quero a fórmula molecular, certo? Como é que eu faço então? Eu tenho que saber a massa. Eu não tenho 60 gramas? 60 gramas é minha massa total. Então eu preciso achar a massa dessa formulazinha aí, ó. Para eu achar a massa dessa formulazinha aqui, é só eu fazer a conta, ó. O carbono não é 12? É. O hidrogênio não é 1? Só que são 2, virou 12, né? 12 com 2 deu quanto? Deu 14. 14 mais 16 deu 30. Opa! Então, essa fórmula mínima tem uma massa de 30. E a fórmula que eu quero tem uma massa de 60. O que vocês acham que vai acontecer ali? Então, se eu fizer todo o cálculo, olha só, a minha formulinha aqui vai dar 30. E a fórmula molecular que eu quero é 60. Então eu passo 30 para lá dividindo, eu descubro que é só eu pegar a minha formulinha mínima e multiplicar toda ela por 2. Então, se eu pego toda essa minha formulinha e multiplico por 2, eu chego na minha fórmula molecular, certo? Que é o que eu queria lá, C2H4O2. Sendo desse jeito que funciona o cálculo da fórmula molecular, certo? Mais um exemplo aqui. Um poluente atmosférico tem fórmula mínima de N2O e massa de 92 gramas por mol. Qual é sua fórmula molecular? Bom, primeiro, essa é a fórmula mínima, então eu vou precisar calcular qual que é a massa dela, porque essa massa que está me passando não é dela, é da fórmula que da fórmula que eu quero achar, certo? Então, eu sei que o NO2, eu sei que o N é 14 e o oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. 32 mais 14 vai dar 46, não é isso? Aí o que eu faço? Se 46 é a massa desse, 92 só pode ser a minha massa da fórmula molecular. Consequentemente é o dobro, mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Olha só, a massinha que eu tenho aqui dessa fórmula é 46. A massa total que eu quero da fórmula molecular é 92. Jogo para cá dividindo, achei que o meu N é 2, não é isso? Então o que eu faço é só pegar a formulinha que eu tenho e multiplicar por 2, acho a fórmula molecular, tá? Eu espero que isso tenha sido suficiente para vocês entenderem, porque esses três tipos de fórmula são muito importantes da gente saber devido aos cálculos que vêm com elas, certo? Então, aproveitem e façam as atividades. Até a próxima!